Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Lima, sou professor, estou aqui na Casa das Letras, né? Estamos iniciando nosso trabalho aqui. Hoje é 2 de agosto, né? De 2021, são 9 horas e 16 minutos. Pois bem, estamos dando continuidade ao nosso trabalho de divulgação da literatura do Piauí. Nós vamos dar continuidade com essa pauta que é a poesia piauiense do século XX, que é do livro aqui de Assis Brasil, editora Imago, né? Hoje a gente vai falar de um poeta, Hermes Vieira. Pessoal, é importante dizer que esse é um trabalho muito importante, muito interessante, né? Porque você vai conhecer um pouco da história da literatura do Piauí, né? Eu acho que eu, esse trabalho é o único que tem aqui no YouTube. Você vai conhecer passo a passo cada poeta do século XX, né? E aí você conhecendo esses poetas, você vai ser você que gosta de literatura, de poesia, você vai ter uma ideia melhor de como é a nossa poesia, né? Aqui do Piauí e como é que ela é representada por esses escritores, né? Eu acho importante também para quem é estudante de língua portuguesa, professor de língua portuguesa do ensino fundamental, do ensino médio, ensino universitário, para que a gente possa realmente entender que só fazendo essa leitura desses poetas é que a gente vai conhecer melhor a nossa cultura. Por isso que esse trabalho é um trabalho que eu acredito que seja muito importante para a formação dos novos leitores que estão aí agora com acesso a esse novo formato de educação que é através das redes sociais, da internet, né? Ok? Bom, passando da apresentação, vamos ler um pouquinho da história de Hermes Vieira, né? O texto é do Assis Brasil. Vamos ler aqui um pouquinho sobre a história de Hermes Vieira. Hermes Rodrigues Cardoso Vieira vem de importante linhagem de poetas populares do Nordeste. Em destaque, Catulo da Paixão cearense, Inácio Raposo, Hermínio Castelo Branco, João Ferri, Ovídio Saraiva. Como Catulo, os poemas de Hermes Vieira, poucos livros publicados, né? Não exploram apenas o coloquial do interior ou a linguagem caipira, como são exemplos de vernaculismo. Embora simples, os últimos poemas de Piauí Sertão, de 1988, em destaque, O Belo, O Cabeça de Cuia, reconstituição da famosa lenda. Hermes Vieira nasceu na fazenda Caiçara, município de Valência, hoje município de Lesbom Veloso, no dia 23 de setembro de 1911, com, com poucos estudos, né? Saí para o aprendizado da vida, tornando-se poeta popular, cronista e romancista. Policial, foi na profissão de guarda-mata mosquito que conheceu a Amazônia e travou contato com os índios, com quem aprendeu a língua tupi, segundo o registro de Adrião Neto. Interessante, né? Admirado e elogiado pelo professor e folclorista Josias Clarence Carneiro da Silva e pelo historiador e ensaísta Tito Filho. Sobre Hermes Vieira disse o primeiro: ardoroso, enamorado da natureza, a maioria dos seus poemas são feitos em contato direto com a mata, nas caçadas semanais, trepado em árvores,
na paciente espera do animal que pretende sacrificar. As forças físicas, a chuva, os relâmpagos, os trovões, né? O sol, as lagoas, as caatingas, os roçados, né? As queimadas, a fauna, os mistérios das selvas, enchem de harmonia o encantamento, o seu voluminoso Nordeste. Obra monumental, inédita, igual a Lira Sertaneja de Hermínio Castelo Branco e outros. Supõe-se que Nordeste tenha sido publicado no começo da década de 80, pois segundo um velho veso brasileiro, nenhuma data é registrada no volume, constando apenas na abertura um elogio ao poeta Luiz Câmara Cascudo, datado de abril de 1981. Pelo registro de alguns estudiosos da literatura do Piauí, Hermes Vieira tem muitos livros inéditos, com uns fatos, lendas e crendices do Nordeste, que seria de interesse geral ser publicado. De qualquer maneira, né, a obra poética de Hermes Vieira, editado, já dá para a dimensão e importância do poeta. Então, assim, um pouquinho da história, da vida e da caminhada literária de Hermes Vieira. Achei interessante porque esse poeta ele começa a entrar dentro de uma perspectiva de fazer literatura com a cultura popular, né? Com a fala da cultura popular do povo trabalhador, né? Que é uma linguagem, um jeito de falar o português muito diferente. Podemos dizer, ele pega muito a fala do trabalhador do campo, entendeu? Muito da oralidade, né? E coloca muito na sua poesia. E não é uma coisa só, não tem uma intenção dele falar, dele escrever com essa literatura, com o uso dessa fala popular, da oralidade desse povo trabalhador, né? Eu acho que ele tem uma relação muito boa com alguns outros escritores brasileiros que também colocaram essa oralidade dentro da sua poesia, né? Por isso que, para mim, ele é bastante contemporâneo, né? Ele é, ainda hoje, para mim, um poeta inovador, atualíssimo, entendeu? Eu escolhi aqui, só tem 2 poemas aqui do Hermes Vieira. É, tem alguns poemazinhos aqui que eu acho interessante, mas tem um que eu achei pequeno, que eu acho que vocês vão gostar, né? É Trovador da Roça. Vamos ler? Eu sou filho do alto do sertão, fui vaqueiro e também fui caçador, na viola chorando no meu peito, no terreiro ao luar fui trovador, né? Muitos torós bravio na caatinga, com o aboio sereno eu dominei. Muitos brabo e rebelde coração, na viola ao luar eu conquistei. Muitos tigre valente na floresta, abati com certeira pontaria. Muitas fera de saia de argudão, dominei com as minhas cantoria. Até que um dia, a fala popular, cara, é maravilhosa, porque você foge da tua língua coloquial, né? Até que um dia, caçando num forró, atirei bem nos olhos de meu afeto.
desse tiro hoje vejo em meu redor 15 fios e 99 netos. É o livro Piauí Sertão, de 1988, Hermes Vieira. Bora bater um papo, né? Que comentar aqui não é mais bater um papo com esse poema do Hermes Vieira, Trovador da Roça. No início é interessante quando ele fala aqui na primeira estrofe: eu sou filho do alto do sertão, né? Quer dizer, essa postura do poeta de dizer que é filho do sertão, né? Essa é uma grandeza interessante, né, para os grandes poetas, porque não é todo mundo que tem essa facilidade de falar da cultura nordestina, dessa cultura sertaneja, né, que é muito rica, entendeu? Pela sua diversidade de várias expressões culturais, né, da cultura popular brasileira. Quando eu fui para João Pessoa, na Paraíba, eu digo sempre, eu gosto do meu estado do Piauí, ele é muito bonito, mas eu tive a oportunidade de conhecer a cultura nordestina de uma maneira mais profunda na Paraíba, porque lá tem raízes muito fortes, né, de várias culturas indígenas, africanas, europeias, mais difundidas, mais visíveis, entendeu? Você vê algumas pessoas que carregam as tradições da cultura popular muito forte na Paraíba. Eu passei 7 anos lá e foi muito bom. Conheci muitas coisas, aprendi muitas coisas com o povo paraibano. Então, aqui nessa estrofe, estou falando isso porque a cultura popular é toda dentro desse poema, entendeu? A fala, a oralidade é muito grande nesse poema, né? Poucas pessoas, eu conheço aqui o José Paraguaçu, que tem essa perspectiva de colocar muita fala do povo, como se diz, da roça mesmo, na cultura dele, né? Ele tem essa facilidade, né? É um poeta que tem essa grandeza de ser bastante habilidoso, ele consegue, né, colocar aquela fala, aquela oralidade na sua poesia e ele trabalha bem, entendeu? Isso é muito rico, entendeu? É como se fosse poesia e prosa junto. Aqui no segundo verso ele fala assim, que ele na verdade o poema dele é contando uma história, né? Que é difícil, né? É difícil hoje nós encontrarmos poemas, escritores com essa característica, porque hoje nós não estamos mais contando histórias na nossa poesia. Não. Muitos dos poetas estão mais recorrendo à questão de uma poesia voltada mais para as questões do consciente, da vida humana, sabe? No sentido de pesquisar aquilo que da condição de como esses seres humanos hoje, nós estamos vivenciando essa realidade, né? Então acho que o Hermes Vieira, a simplicidade dele, trazer isso aqui, eu sempre digo que pessoas como Hermes Vieira, quando escreve com essa cultura, com essa exposição da cultura popular, eles se tornam universais, né? São poetas que para mim é de grande valor. Quando ele fala que fui vaqueiro, e ele escreve de acordo com a pessoa que é analfabeto ou semi-analfabeto, né? Ele não escreve, ó, eu sou filho, né?
é interessante. Opa, deu aqui um pouquinho de queda de luz. Vamos para aqui para o sol, né? Então é interessante quando a gente vê essa possibilidade de um poeta falar de uma maneira simples e honesta, né? Então ele fala aqui, fui vaqueiro e também fui caçador, na viola chorando no meu peito, no terreiro, no luar fui trovador. Ele mostra uma memória que provavelmente não existe mais assim aqui. É difícil encontrar hoje em dia pessoas que têm ainda essa cultura, essa tradição. Alguns grupos de cultura popular aqui no sul do estado do Piauí, aqui em Floriano, ainda existe assim eu não gosto dessa palavra folclore, essa cultura popular das tradições de alguns povos africanos, de alguns indígenas nem tanto, porque aqui pouco se restou da cultura indígena, mas muito da cultura portuguesa também, com um pouco da mistura com a cultura africana, né? Então, o segundo estrofe ele fala: muitos torós bravio na caatinga, com um aboio sereno, eu dominei muitos só um minutinho, gente, que a gente faltou luz aqui. Como é de sempre aqui em Floriano, de vez em quando aqui temos um problema sério. Então acho que o Hermes ele tem uma facilidade de colocar essa fala, essa oralidade de uma maneira que eu acho que poucos poetas fazem hoje em dia, pouquíssimos, né? Então eu acredito que esse tipo de poesia, para alguns hoje em dia, poucas pessoas fazem esse tipo de poesias porque, na verdade, as poesias, como eu falei hoje, estão mais dentro da questão da experimentação, da estética, que não é ruim, não. Mas fica muito assim, elitizado, né? Poucas pessoas conseguem ler, né? Então, continuando aqui, ele diz assim: muitos torós bravio na caatinga, com um aboio sereno eu dominei, muitos brabo e rebelde coração na viola ao luar eu conquistei, né? É interessante, porque ele começa a falar daquilo que ele vive, né? Daquilo que ele vivenciou, dentro daquilo que ele passou pelo momento da sua cultura na roça, porque ele nasceu lá em onde meu pai nasceu, Ataíde. Meu pai nasceu em Valência também, ali próximo, depois se tornou Elesbom Veloso, né? Então aqui eu acho interessante quando ele fala muitos tigres valentes na floresta, abati com certeira pontaria, muitas feras de saia de argudão, dominei com as minhas cantorias. Então é interessante, me lembra muito o poeta trovador, né? É, é interessante ver a memória desse poeta porque ele traz coisas não só do seu tempo, né? Apesar de ser do século XX, do século passado, mas assim ele traz coisas bastante já, digamos assim, esquecidas, né? Pelo povo brasileiro, pelo povo do Piauí aqui, né? Você veja como a poesia é rica, né? A gente lê um escritor desse e a gente vê a grandiosidade
da sua literatura nas palavras dele, a simplicidade de que ele representa o povo trabalhador da roça, né, da zona rural, né. Aí ele fecha aqui na última estrofe ele fala: até que um dia, né, olha só, como é rico, né, a técnica, né, é porque muita gente pode falar assim, mas está escrito errado, né? Quando ele fala aqui, até que um dia, né? Quer dizer, ele pede licença poética para poder escrever aquilo que não está, digamos assim, na gramática da fala da língua portuguesa da cidade, que a gente fala com mais assim voltada para uma fala mais voltada para a escrita, né? De acordo com a língua da gramática, né? A gente não fala assim, né? E ele colocou aqui uma fala muito interessante para poder dizer que existe sabedoria na cultura popular desses trabalhadores, desses falantes que têm pouca formação com a língua escrita, né? E isso é bonito, né, de um poeta escrever isso. Eu acho bonito quando um escritor ele consegue adaptar dentro da sua literatura o valor que tem da fala de um trabalhador, a riqueza da cultura dele, né? Então quando ele fala assim, até aqui, até que um dia, caçando num forró, num forró, atirei bem nos olhos do meu afeto, desse tiro hoje vejo em meu redor 15 fios e 99 netos. Meu amigo, naquele tempo você sabia que isso aqui me lembra muito meu avô. Ele era músico, altino. Então naquele tempo você vivia uma vida simples e sabia o que você deveria fazer dentro de dentro de um relacionamento, né? E ele teve a grandeza, né, de falar aqui que paquerou, namorou e teve 15 filhos e 99 netos. Pelo amor de Deus. Então, você veja a riqueza de um poema, né? Trovador, olha, tá vendo? Eu não falei, trovador da roça, né? Porque ele canta, o poeta canta, né? O Hermes Vieira, ele canta a poesia, ele faz da poesia um canto para o seu povo, um canto para a sua cultura, para que nós possamos entender como é belo ver um pouco daquilo que a gente um pouco daquilo que a gente realmente vive dentro da nossa cultura popular, com essas expressões que muitas das vezes, hoje em dia, ainda bem que existem estudos na linguística, né, que é a ciência da linguagem, é que a gente hoje não pode ter mais preconceitos com essas falas da oralidade de pessoas que, na verdade, criam um novo jeito de falar a língua portuguesa aqui no Brasil, aqui no Nordeste, principalmente aqui no Piauí, né? É um jeito de é um dialeto, né? Um dialeto riquíssimo, né? Com muita universalidade no seu jeito de falar, no seu estilo de poder expressar o seu mundo, né? Me lembra muito Patativa do Assaré, entendeu? Que era um sujeito que não sabia escrever, mas ele escreveu poesia do jeito que ele realmente